Eu, quando faço treinamentos em empresas, eu costumo usar cenas, breves cenas de filmes de sucesso, treinamentos de marketing, de comunicação, de vendas, pegar 3 minutos de um filme, 2 minutos do outro, 5 minutos do outro, porque aí eu começo discussões entre os participantes do treinamento e isso traz um proveito grande, porque dá para usar ganchos daquela cena para o assunto que eu pretendo passar para os participantes do treinamento. E um dos filmes que eu uso nesses treinamentos chama-se O Sorriso de Mona Lisa. É um filme de 2003 com a Julia Roberts. No filme ela faz o papel de uma professora de arte e ela quer mudar totalmente o ensino, ela quer mudar radicalmente a maneira como as alunas aprendem, uma escola de meninas. E numa das cenas ela tenta passar quadros famosos, mas ela viu que todo mundo já sabia tudo sobre aqueles quadros. Todas as alunas já respondiam na lata, assim, na hora. Ah, esse aí é de fulano, foi pintado no ano tal, assim, 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 porque elas tinham o livro. Então, em casa, elas liam o livro, sabiam tudo sobre o quadro, e aí a professora ficava sem assunto para trazer. Então, ela vem numa outra aula e passa uns quadros totalmente estranhos. Ela começa com uma carcaça, um quadro que é uma pintura de 1930, alguma coisa, de uma carcaça de vaca. Só o esqueleto, a costela com a carne toda. E todas as alunas procuram no livro para saber onde é que está aquele quadro. Falam, não, vocês não vão achar no livro. O que vocês acham desse quadro? Aí uma olha para a outra e ninguém sabe dizer nada. Uma fala assim, mas isso não é arte. Aí ela fala, então, o que é arte? Ela pergunta, o que é arte? E ela continua perguntando, o que torna uma arte boa ou ruim? E depois ela pergunta, quem decide o que é ou não arte? Eu me lembrei dessa cena quando eu estava pensando num tema para hoje, porque tem uma pessoa aqui que recebeu um convite uma vez de um conhecido para ir visitar um lugar onde tinham pessoas muito espirituais, tinha um ambiente muito tranquilo, música suave, e lá tinha um homem que curava as pessoas, que fazia orações e fazia passes, e era um médium. E esse que o convidou falou, não, vai lá, que é tudo igual, assim, a mesma coisa que você fala da Bíblia, tudo, é igual, é a mesma coisa, porque ele é também muito espiritual, as pessoas lá são todas espirituais. E ele fez esse convite, claro, o convidado não foi, e teria que ir até Goiás, né, uma cidade do interior de Goiás, para encontrar esse médium, para conhecê-lo, e claro que não foi. E hoje está nas páginas dos jornais quem é esse mesmo médium. E a questão é, tanta gente que foi enganada, tanta gente que foi iludida, tanta gente que hoje está totalmente desencantada porque convidou tantos para ir lá, para ir consultar com esse homem, e apostando que era uma coisa de Deus, que era uma coisa espiritual, que era uma coisa genuína, que era milagre, que não tinha nada de errado, não tinha nada de maligno envolvido naquilo. Hoje, quantas pessoas devem estar desapontadas, decepcionadas, sem contar aquelas que acusam, né, o homem de certas práticas. Mas aí entra essa mesma pergunta que a professora do filme faz, o que é arte? O que torna a arte boa ou ruim? Ou quem decide? Eu perguntaria, o que é uma coisa de Deus? O que torna uma coisa boa ou ruim no âmbito espiritual? Quem decide? Quem diz para você que aquilo é ou não de Deus? Quem é a autoridade que vai dar esse norte para você? Nós, quando compramos uma terra, uma casa, uma propriedade, uma fazenda, nós não damos o dinheiro sem antes assinar um contrato de compra e venda ou uma escritura de compra e venda. E ainda assim, nós vamos lá checar se está tudo ok. Você compra uma fazenda, você contrata um agrimensor para ir medir, fala, não, vê lá se a terra que eu estou comprando é essa mesmo, é as medidas que estão na escritura, confere tudo direitinho. Precisa ter uma escritura,
precisa ter uma escritura fidedigna, uma coisa provada, garantida. Se a escritura for já de alguns anos, então melhor ainda, porque ela é mais firme aquilo ali. Todos sabem que aquela terra existe, que é legal. E nós temos uma escritura que determina não o que é arte, mas o que é de Deus. E essa escritura é a Bíblia. O que é de Deus? Pergunte para a Bíblia. O que não é de Deus? Pergunte para a Bíblia. Porque Deus nos deixou uma palavra, que é a palavra dele, a Bíblia, para não nos deixar cegos nesse mundo, tateando, sem saber para onde ir. Sempre, fulano lá é muito espiritual, tá legal. O que ele fala? É de acordo com o que diz aqui a palavra de Deus ou não? Todos nós já passamos por experiências, eu já fui envolvido em muitas filosofias e religiões orientais e esotéricas e tantas coisas, que hoje eu olho para trás, eu era assinante da revista Planeta, era totalmente ligado nessas coisas. Hoje eu olho para trás e assim, meu Deus, como eu fui enganado. Quanta coisa que não tinha nenhum fundamento, era simplesmente o achômetro das pessoas. E quando nós vamos nas Escrituras, nós encontramos a verdade. A verdade. E se nós quisermos saber a origem de todos os problemas do ser humano e das necessidades do ser humano, nós temos que ir no começo das Escrituras. Se você pega um livro para ler, você não vai ler da metade do livro em diante, você vai ler no começo do livro. Deixa eu ver como é que começa essa história. Qual a origem da história? Quem são os personagens? Vamos lá no começo, porque ali o autor do livro, o escritor, apresenta todos os personagens, mostra quem é quem, mostra o papel que cada um terá na história, e aí nós vamos em Gênesis. E quando nós vamos em Gênesis, nós descobrimos a criação de Deus. Deus criando o homem. E quando Deus cria o homem e coloca o homem num lugar maravilhoso, num lugar com todos os benefícios possíveis, com apenas uma restrição, só uma. Livre, totalmente livre, desde que não comesse do fruto do conhecimento, da árvore do conhecimento do bem e do mal. O resto, tudo livre, perfeitamente livre. E onde ele foi? Ele vai justamente fazer aquilo que Deus falou para não fazer. E ali, Eva foi enganada pela conversa da serpente, que era Satanás travestido de serpente, e aí entrou o pecado na criação, e com o pecado veio a morte, com o pecado veio toda a desgraça que acompanha até hoje a raça humana. Tudo começou lá no Éden. E Deus, um médico essa semana me perguntou, falou assim, mas eu não vejo paralelo entre o Deus do Novo Testamento e o Deus do Antigo Testamento. O do Novo é tão bom, tão misericordioso, tão gracioso. O do Antigo Testamento não, é muito terrível, é muito cruel, muito bravo. Por que ele matava pessoas? Por que essa diferença? E eu fui ler, inclusive, mais da palavra para explicar para ele, e eu vi que Deus era sim, gracioso no Antigo Testamento. Era misericordioso, sim, no Antigo Testamento. Era bondoso, sim, no Antigo Testamento também. Mas as circunstâncias exigiram que Deus agisse com rigor. E a primeira coisa que ele age com rigor é justamente expulsando Adão e Eva do paraíso, do Éden, colocando-os para fora, mas antes de fazer isso, mostrando a sua graça, a sua misericórdia, sacrificando um animal, pegando a pele desse animal e cobrindo a nudez de Adão e Eva, cobrindo o pecado deles, num claro símbolo, um claro anúncio de que um dia um inocente iria morrer no lugar do pecador, do homem pecador. Aquele animal representava Cristo Jesus. E não só esse ato de amor e misericórdia Deus teve, mas ele também colocou uma espada flamejante na entrada do jardim do Éden para que Adão e Eva não voltassem mais para o jardim do Éden. Por quê? Porque se eles voltassem, eles podiam comer da árvore da vida. Tinha uma árvore que era do conhecimento do bem e do mal, mas tinha uma árvore que era da vida, que não era proibido eles comerem. Eles poderiam ter comido da árvore da vida quando estavam dentro do jardim, não comeram. Não comeram, foram comer daquela que Deus tinha proibido. E se eles comessem da árvore da vida, agora, fora do jardim do Éden, pecadores, eles teriam vivido para sempre nessa condição de pecador. Eu não sei exatamente como seria, mas eu imagino alguma coisa parecida com esses filmes de zumbi. Está na moda agora, toda hora inventa um filme novo de zumbi, com aquelas pessoas andando pela rua
e com pedaços de carne caindo do rosto, membros deslocando e coisas assim, porque são pessoas que não conseguem morrer, mas ainda assim o corpo vai se deteriorando todo. E assim seria o ser humano. Impossível morrer, mas vivendo uma vida miserável, uma vida desgraçada por ser pecador, sem saída para isso. Então Deus, na sua misericórdia, bloqueou para que o homem não chegasse nessa árvore da vida. E aí, então, Adão e Eva vão agora povoar o mundo do lado de fora do Jardim do Éden. E em Gênesis 4, versículo 1, diz que e conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve a Caim. E disse, Eva disse, não foi Caim quem disse, Eva disse, alcancei do Senhor um varão. Mais uma vez, Eva foi enganada. Ela já tinha sido enganada lá no Jardim do Éden, agora ela foi enganada de novo. Porque o que ela diz aqui não é verdade. Ela não alcançou do Senhor um varão. Porque quando nós lemos em 1 João 3,12, diz assim, não como Caim, que era do maligno e matou seu irmão. E por que causa o matou? Porque as suas obras eram más, e as do seu irmão justas. Caim era do maligno. Caim não era do Senhor. Era do maligno, Caim. Não que ela tivesse tido alguma relação com o maligno. Não, de forma alguma. Mas quando nós vamos lá no Evangelho de Mateus, capítulo 13, diz no versículo 38, o campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino, e o joio são os filhos do maligno. Porque Satanás tem, sim, capacidade de influenciar pessoas e torná-las, então, suas servas do maligno. O próprio Judas, né? Judas, nós sabemos que ele foi, no final, ele foi possuído por Satanás. Satanás entrou em Judas. E tem um determinado momento antes disso que o Senhor Jesus fala assim, não vos escolhi vós 12, mas um de vós é um diabo. E o Senhor Jesus fala. Então Eva, sem discernimento algum, dá um nome a Caim, e o nome significava, alcancei do Senhor um varão, mas ela estava equivocada. Esse aqui não era realmente vindo do Senhor. Não era vindo do Senhor. Vinha da união de um homem com uma mulher, como vem qualquer um aqui de nós, de um homem e de uma mulher. Mas era um homem maligno. Era um homem maligno. E ele vai demonstrar sua malignidade logo em seguida, quando ele mata o seu próprio irmão. Ele assassina Abel, o seu próprio irmão, por inveja. E essa inveja vai acontecer, vai acompanhar o homem o tempo todo. Por quê? Porque no momento que um homem é do maligno, como Caim era, ele odiava Deus. Ainda que se fizessem sacrifícios, oferendas a Deus, como Caim ofertou a Deus o melhor da sua produção, do trabalho das suas mãos, da obra das suas mãos, e Abel ofertou a Deus um animal sacrificado, um animal morto. A gordura de um animal morto, Abel ofereceu a Deus. Qual era a diferença disso? Caim confiava nas suas próprias mãos, nas suas próprias obras, na sua própria capacidade, e Abel não. Abel era um homem de fé. Abel era um homem de fé. Quando o Senhor Jesus conversa com os fariseus, lá no Evangelho de João, capítulo 8, versículos 41 em diante, ele diz assim, para aqueles religiosos, eram homens religiosos, eram homens que usavam roupas de religiosos, eram homens que adoravam no templo de Jerusalém, eram homens que totalmente religiosos. Ele diz assim, vós fazeis as obras de vosso pai. Disseram-lhe, pois, nós não somos nascidos de prostituição, temos um pai, que é Deus. Disse-lhes, pois, Jesus, se Deus fosse o vosso pai, certamente me amaríeis, pois que eu saí e vim de Deus, não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Porque não entendeis a minha linguagem? Por não poderdes ouvir a minha palavra, vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas porque vos digo a verdade, não me credes? Quem dentre vós me convence de pecado? E se eu vos digo a verdade, por que não credes? Quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Por isso vós não as escutais, porque não sois de Deus.
Isso era muito grave o que ele estava falando para aqueles homens religiosos. Não sois de Deus. Quando nós observamos a diferente maneira de agir de Caim e Abel, lá em Hebreus capítulo 11, versículo 4, diz que pela fé Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo que alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Abel ofereceu maior sacrifício. Por quê? Pela fé ele ofereceu maior sacrifício. Porque ele se lembrava do que Adão contava para ele, do sacrifício que Deus tinha feito no jardim do Éden de um animal, que só podia ser um sacrifício que agradava a Deus. Então, pela fé, ele repetiu aquele sacrifício. O que é fé? É agir de acordo com a vontade de Deus, de acordo com a preferência de Deus. É a certeza de coisas que nós não vemos. Caim, por sua vez, ofereceu coisas suas, coisas que ele produziu, o fruto do seu trabalho, do seu esforço. E Abel, pela fé, ofereceu um animal. Pela fé naquele sacrifício que havia sido feito no Éden, que ele não viu, mas do qual ele recebeu um testemunho. E em Judas, capítulo 1, versículo 10 a 16, nos fala de homens religiosos também, como eram esses fariseus. Homens religiosos. Só que se os fariseus estavam ali no tempo do judaísmo, desafiando o tempo todo a Jesus, aqui nós encontramos os cristãos religiosos, porém falsos. Falsos cristãos. Em Judas 1, de 10 a 16, diz assim: estes, porém, dizem mal do que não sabem, e naquilo que naturalmente conhecem, animais irracionais se corrompem. Ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim. Olha Caim de novo aí. O caminho de Caim. E foram levados pelo engano do prêmio de Balaão e pereceram na contradição de Coré. Estes são manchas nas vossas festas de amor. Ele está escrevendo isso para cristãos. Eram pessoas dentro, junto com os cristãos, mas que eram manchas nas festas ágape, nas festas de amor deles. Banqueteando-se convosco, apacentando-se a si mesmos sem temor, são nuvens sem água, levados pelo vento de uma para outra parte, são como árvores murchas, infrutíferas, 2 vezes mortas, desarraigadas, ondas impetuosas do mar que escumam as suas mesmas abominações, estrelas errantes para os quais está eternamente reservada a negrura das trevas. E desses profetizou também Enoque, o 7º depois de Adão, dizendo: eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos, para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios, por todas as suas obras e impiedade que impiamente cometeram, e por todas as duras palavras que ímpios pecadores disseram contra ele. Estes são murmuradores, queixosos da sua sorte, andando segundo as suas concupiscências, seus desejos extremos, e cuja boca diz coisas muito arrogantes, admirando as pessoas por causa do interesse. Ora, isso não é um retrato fidedigno da cristandade? Onde existe uma rasgação de seda tremenda, de pessoas se admirando pelos títulos que têm, de títulos clericais, pela posição que ocupam na sociedade, na igreja e tudo mais, pelo dinheiro, né? pelo amor ao dinheiro. Esses são como animais irracionais. Judas escreve aqui, a epístola de Judas, como animais irracionais, que se corrompem, entraram pelo caminho de Caim. Isso são pessoas religiosas. Caim era religioso, porque ninguém ia fazer uma oferenda a Deus se não fosse religioso. Então é muito importante entender que ser religioso não é garantia nenhuma de ser correto, de estar no caminho certo. O que é arte? Quem diz se é boa ou se é ruim? Quem diz se é arte ou não, como aquela frase do filme? O que é religião? O que é de Deus? Quem diz se é de Deus ou não? Deus diz se é dele ou não. O Senhor Jesus fala, quem é de Deus ouve as palavras de Deus. Por isso vocês não ouvem, ele fala para os fariseus. Por isso vocês não escutam. Porque o vosso pai é o diabo, ele fala para os fariseus. E eram religiosos. Eram religiosos. Que ousadia é essa, que audácia, chamar aqueles homens tão distintos da sociedade judaica de filhos do diabo.
mas eram. Eles estavam no caminho de Caim. Caim era religioso. Como ele não podia atingir a Deus, a ira dele era contra Deus, como todo homem pecador é irado contra Deus. Não gosta de Deus. Não tem no seu coração qualquer pingo de amor por Deus. Ele quer ir contra Deus. E Caim queria atingir a Deus, como não podia atingir a Deus, ele mata seu irmão. Porque Deus se agradou da oferta de Abel. Como ele não podia matar a Deus, que se agradou da oferta de Deus, mata então o ofertante. Mata Abel. Foi isso que ele fez. Paulo, o apóstolo, antes da sua conversão, o que ele era? Ele era um Caim. Ele era um Caim, religioso até a raiz dos dentes. Mas ele não podia atingir a Deus. Muito sincero na sua religião. Quem ele atingia? Os cristãos. E o Senhor Jesus, quando o encontra no caminho de Damasco, fala: Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem é, Senhor? Eu sou Jesus a quem tu persegues. Paulo perseguia Jesus na pessoa dos cristãos, nas pessoas dos que eram salvos por Cristo. Quando Deus vai tratar com Caim, ele diz assim: que fizeste? A voz do sangue de teu irmão clama da terra a mim, e és agora, pois, maldito por toda a terra, por sobre a terra, cuja boca se abriu para receber de tuas mãos o sangue de teu irmão. Quando lavrares o solo, não te dará ele a sua força. Serás fugitivo e errante pela terra. Então disse Caim ao Senhor: é maior a minha maldade que a que possa ser perdoada. Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua presença hei de esconder-me. Serei fugitivo e errante pela terra. Quem comigo se encontrar me matará. O Senhor, porém, lhe disse: assim qualquer que matar Caim será vingado 7 vezes. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que o não ferisse de morte quem quer que o encontrasse. Retirou-se Caim da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, ao oriente do Éden. Agora veja que interessante isso. Deus não mata Caim. Quando nós avançamos no Antigo Testamento, nós vamos encontrar que a pena para um homicida era a morte. Deus mandava matar o homicida. A partir da saída de Noé da arca, Deus estabelece o governo, a autoridade humana, para castigar com morte, com pena de morte, o homicida. Mas aqui Deus não castiga Caim. Deus coloca algumas restrições em Caim. Se para Adão ia ser difícil agora plantar a sua comida, para Caim ia ser mais difícil ainda, quase impossível. Tanto é que Caim não se torna um agricultor. Ele vai conseguir quem plante para ele. Caim se torna um arquiteto. Caim constrói uma cidade. E uma outra coisa interessante que a gente encontra aqui é que Abel era um pastor de ovelhas, que no original é guardador de ovelhas. Abel era o guardador de rebanhos. E quando Deus conversa com Caim, ele disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? Caim responde com sarcasmo, com zombaria. Ele diz assim: não sei. Sou eu o guardador do meu irmão? Ele usa o mesmo título que cabia a Abel para guardar o seu rebanho. É zombaria. O homem zomba de Deus. E com tudo isso, Deus não lança um raio na cabeça de Caim e o fuzila logo ali. Não, porque Deus é gracioso. Deus espera que ele se converta. Não é Deus que diz que o seu pecado é maior do que ele possa ser perdoado. Não é Deus que diz isso. Em momento algum Deus disse. Deus queria que Caim se convertesse. É o próprio Caim que fala assim: é maior a minha maldade que a que possa ser perdoada. É Caim que fala isso. Deus não falou isso para ele. E não foi o Senhor que expulsou Caim da sua presença. É o próprio Caim que sai da presença de Deus. E continua a vida de Caim. Conheceu Caim a sua mulher, ela concebeu, deu à luz Enoque, e ele edificou uma cidade. Seu neto, na verdade, seu filho, Caim, edifica de cidade, e chamou o nome da cidade conforme o nome de seu filho Enoque. Foi a primeira cidade construída na face da terra.
E a Enoque nasceu Irade. Irade gerou a Meujael, e Meujael gerou a Metusael. Metusael gerou a Lameque, e tomou Lameque para si 2 mulheres. Olha agora o desvio. Deus tinha estabelecido no Jardim do Éden um casamento, um homem e uma mulher. Um homem e uma mulher. Agora o homem, na sua liberdade e rebelião contra Deus, ele começa a fazer as coisas de acordo com a sua vontade. Caim constrói uma cidade, porque ele não vai ser agricultor de jeito nenhum. Outros vão plantar para ele comer. E um dos descendentes dele toma 2 mulheres. E o interessante aqui é o nome. Os nomes na Bíblia têm significado. O nome de uma era Ada, e o nome da outra, Zilá. E Ada deu à luz a Jabal, esse foi o pai dos que habitam em tendas e tem gado. O nome do seu irmão era Jubal, esse foi o pai de todos os que tocam harpa e órgão. E Zilá também deu à luz a Tubal-Caim, mestre de toda a obra de cobre e ferro. Começa agora aqui o desejo do homem formar um planeta que possa atender às suas necessidades da melhor maneira possível, e ele possa então viver bem aqui na Terra, nesse planeta, separado de Deus. E o detalhe aqui, a primeira mulher depois de Eva, o nome Eva é mãe de todos os viventes, né? Em alguns lugares, Eva é chamada junto com Adão. Deus chamou, criou o homem e a mulher e os chamou de Adão. Tem um versículo que fala em Gênesis. Mas essa é a primeira mulher que aparece depois de Eva. E o nome dela, Ada, significa ornamento ou prazer. Se algum dia você quis saber de onde veio o costume da mulher ser objeto de ornamento ou de prazer dos homens, é só voltar no começo da história da humanidade. Está lá. Está lá desde o começo. A mulher foi usada como ornamento e prazer de homens. Eu sei que isso pode chocar alguém, mas essa é a pura verdade. O mundo está aí. Abra a janela e olhe em volta para ver o que acontece na sociedade. Então, as consequências desse tempo em que o Senhor deixou o homem agir sozinho, livre, tomar quantas mulheres ele quisesse, fazer do jeito que ele quisesse, construir cidade, fazer o que quisesse, não tinha um juízo de Deus, um governo de Deus agindo sobre o homem nesse mundo. Era um playground isso aqui. E isso levou o homem aonde? Viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era má continuamente. E então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, pesou-lhe o coração e disse o Senhor: destruirei o homem que criei de sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil e até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. 120 anos, então, Deus dá de prazo para Noé construir uma arca e para o homem se arrepender também. Porque Noé, enquanto construía aquela arca, pregava para todos em volta. Lá em 2 Pedro diz assim: Deus não perdoou ao mundo antigo, mas guardou a Noé pregoeiro da justiça. Noé saía por lá, pelo mundo antigo, falando para as pessoas: se arrependam, se arrependam. Virá um dilúvio. A arca é o lugar para ser salvo. Não perdoou o mundo antigo, mas guardou a Noé, pregoeiro da justiça, com mais 7 pessoas, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. Isso em 2 Pedro 2,5. Mas não foi só com palavras que Noé pregou. Ele era pregoeiro da justiça, é claro, mas com vida também. Em Gênesis 6, versículo 9, diz que Noé era homem justo e perfeito em suas gerações. Noé andava com Deus. 800 anos viveu Noé. 800 anos Deus teve um homem aqui na terra testemunhando de Deus em meio a uma raça totalmente perdida em iniquidade. Totalmente solta nos seus próprios desejos e concupiscências. Imagine o que Noé passava no meio de tudo isso. Mas não era só Noé, não. Não era só Noé, não, porque tinham outros. Noé, na realidade, quando Noé nasceu, foi mais de 100 anos depois da morte de Adão. Mas antes de Noé nascer, tinha toda uma geração de pessoas, descendentes de Sete, que era o terceiro filho de Adão, que era uma linhagem que adorava a Deus. E essas pessoas viveram, inclusive, durante o tempo de Noé. Noé foi contemporâneo de algumas dessas pessoas. Mas, quando nós vamos
quando nós pensamos que Deus tinha uma arca de salvação e ninguém deu atenção a isso, a gente pensa que triste. Porque hoje Deus tem uma arca de salvação que é pregada todos os dias em todo o mundo. Cristo Jesus é a arca. Deus prometeu que vai trazer juízo sobre esse mundo. Não mais de água, mas de fogo. E ainda que ele não traga um juízo, qualquer ser humano que sai daqui, que morre, terá de dar contas a Deus, se não tiver ainda sua salvação assegurada. E essa salvação está em Cristo Jesus, que foi à cruz, morreu na cruz, recebeu o juízo de Deus na cruz para nos salvar. Então tem uma arca hoje? Sim, tem uma arca hoje. A gente vê filmes, né? Eu gosto muito de ficção científica, livros de ficção científica, filmes, e é sempre um tema recorrente, né? O mundo vai acabar, vai ter um meteoro que vai bater aqui, vai ter um dilúvio, vai ter qualquer coisa, e sempre é recorrente a história de que os homens então se unem e constroem arcas. Algumas vezes são arcas para boiar, para esperar depois a água descer, outras histórias são espaçonaves que vão para o espaço para habitar um outro planeta, mas os homens querem todos, vão os mais ricos, né, os mais importantes, os cientistas, para começar uma civilização em outro lugar, os homens estão sempre buscando construir arcas. Agora tinha um homem construindo uma arca, e ninguém deu bola para ele. Ninguém deu bola para ele. Quando nós lemos eu vou juntar duas passagens aqui, uma em Lucas 17 e outra em 1 Pedro 3. Começa assim: e como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e os consumiu a todos. Veja que as pessoas estavam vivendo suas vidas, indiferentes aos avisos que Deus dava por meio de Noé. Indiferentes. E veio o dilúvio e levou a todos. E a outra passagem diz assim: porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado na verdade na carne, mas vivificado pelo Espírito, no qual o Espírito também foi e pregou aos espíritos que agora estão em prisão, os quais, noutro tempo, foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8 almas, se salvaram pela água. Essa passagem, às vezes, alguns se enganam, pensando que Jesus foi ao inferno pregar para os mortos no inferno. Você vai pregar para alguém no inferno para quê? Eu pergunto, para quê? Não tem saída, não tem saída. É uma grande bobagem pensar que ele tivesse descido pregar. Não. Ele foi em espírito nos dias de Noé. Ele pregou através de Noé para que aquelas pessoas se salvassem. Assim como o Espírito Santo hoje fala, através daqueles que pregam o Evangelho, a mensagem do Evangelho, a palavra de Deus tem poder para converter e salvar pessoas. Noé foi contemporâneo de Sete, Enoque, Cainá, Malaleel, Jared, o outro Enoque, Matusalém, Lameque. Todos eles morreram antes do dilúvio, mas eles foram contemporâneos de Noé. E todos esses conheceram Adão pessoalmente. Porque eles viviam centenas de anos, eles conheceram Adão pessoalmente. Então, Noé podia sentar-se com qualquer um deles e falar assim: escuta, conta o que Adão falava lá do Jardim do Éden. Como é que foi a queda do homem? O que Deus fez no jardim? Matou um animal? Foi assim? É verdade? É assim que foi. Eles tinham ouvido da boca de Adão essas coisas. Olha que coisa incrível. Então, Noé podia falar, não talvez de primeira mão, mas de segunda mão, mas esses homens todos viveram muito tempo na terra junto com Noé. Nenhum deles foi morto no dilúvio, porque eles morreram antes e Enoque foi arrebatado antes disso. Mas quando Noé sai da arca, após o dilúvio, Deus estabelece então a pena de morte, que é um juízo, e dá ao homem o poder de legislar sobre outro homem, coisa que não tinha antes. Não tinha governo no mundo. Cada um vivia como queria, existia um patriarcado, que é o pai da família só, e era só assim que funcionava. Mas agora havia um governo. Então, à medida que a história vai avançando, Deus vai criando elementos e travas e leis e regras e tudo para tentar segurar o homem dentro de um certo rigor, dentro de uma distante da impiedade, da maldade, da crueldade,
Mas isso não vai adiantar. Deus vai provar que o homem é impossível de ser controlado, impossível de ser melhorado. Tanto é que o ato final para provar isso é o homem pregando o Filho de Deus na cruz. Quando Deus envia o seu próprio Filho Jesus ao mundo, e Jesus vem e se faz carne, e vai até a cruz, ali o homem chegou ao ápice da maldade. Não podia fazer nada pior do que condenar o próprio Filho de Deus. Como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca, veio o dilúvio e os consumiu a todos. Lucas 17, 26, 27. Você está pronto para sair desse dilúvio? Veja o seguinte, a arca de Noé não tinha marca registrada, não tinha copyrights do projeto. Qualquer um podia entrar na arca, não tinha ingresso para entrar na arca, não pagava ingresso. Qualquer um podia falar assim, eu também quero escapar, eu quero ir na arca. Podia entrar. Ah, mas agora a arca está cheia, entrou muita gente. Não tem problema, está aqui a planta, ó, assim que Noé construiu, constrói outra. Então a gente fica imaginando um mundo, se fosse um escritor de ficção científica escrevendo sobre aquele mundo de então, existiria uma frota de arcas navegando por sobre o dilúvio. Porque assim o homem imagina que as pessoas iriam aceitar a palavra de Deus, mas não. Não. Agora, o que Deus podia fazer com essa raça desgraçada do ser humano? Exterminar todo mundo. Não é isso que nós fazemos quando um plantel de gado fica contaminado de vaca louca? O que o fazendeiro faz? Mata todas e queima. Incinera o gado. Galinhas em criadouros de galinha, em granjas, eles incineram as galinhas para não espalhar a praga para lugar nenhum. É isso que o homem faz com a sua criação, com os seus animais que ele cria para seu sustento. E Deus poderia fazer isso? Poderia. Poderia. Em 1 Samuel 2,6 diz que o Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz tornar a subir dela. Não tem o oleiro poder sobre o barro? Pergunta Paulo lá em Romanos, capítulo 9, versículo 21. Tem. Deus podia muito bem exterminar a raça humana. Essa semana mandaram um vídeo para mim de pessoas que sofrem de acromatopsia. Não sei se é assim que fala, acromatopsia, que é a incapacidade de enxergar cores. Pessoas que passam a vida enxergando em preto e branco. E agora inventaram os óculos, que a pessoa coloca os óculos e de repente ela vê tudo colorido. Então nesse vídeo eles mostram as pessoas recebendo óculos pela primeira vez. E é de chorar. Porque de repente, a pessoa começa a olhar assim, começa a limpar as lágrimas do olho e fala assim, foi isso que eu perdi a vida inteira? Não estava vendo o mundo como ele era na realidade. Agora imagina se nós inventássemos uns óculos que nos permitissem enxergar como Deus enxerga o ser humano pecador. E nós colocássemos esses óculos, nós veríamos um filme de zumbis, um filme de terror, porque é o que Deus enxerga no homem. Não há bem algum no homem. Todos pecaram, todos inimigos de Deus, todos zumbis caminhando por esta vida, rumando para o inferno, para a perdição. O que nós faríamos se nós colocássemos esses óculos? A primeira coisa seria comprarmos uma arma, porque de repente todas as pessoas ao nosso redor seriam pessoas perigosas aos nossos olhos agora, à nossa visão. Seriam monstros que podiam nos atacar a qualquer momento. Seríamos como num personagem de um filme de terror, de zumbis. E se nós olhássemos no espelho, veríamos que nós éramos iguais. E sabe o que aconteceria com a raça humana se existissem esses óculos? Seria extinta. Porque um mataria o outro mataria um. Todo mundo tentando se defender até que o último olhasse no espelho e acabaria se matando também, porque não aguentaria a visão daquela coisa horrenda. É assim que Deus enxerga a humanidade. Então é por graça que Deus ainda não exterminou o homem, não incinerou esse planeta para acabar com essa praga chamada ser humano. Pelo contrário, o que Deus fez, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito,
para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Para Deus não incinerar o ser humano, não acabar com essa raça maldita que habita o planeta Terra, Deus incinerou um homem só. Jesus, o seu próprio filho na cruz. Ali foi o seu holocausto. No Antigo Testamento, nós vemos que havia holocaustos, que é queimar um animal, como figura de um cordeiro que um dia seria sacrificado, seria queimado, em termos de linguagem de holocausto, de sacrifício, seria queimado. E Deus fez isso. Deus fez isso para exterminar o homem. Ele pegou uma amostra do homem, Jesus, que era o perfeito. Na cruz ele foi feito pecado por nós. Foi transformado ali em pecado. E na cruz ele recebeu sobre si os pecados nossos, de todos que creem nele. E Deus ali lançou o fogo do seu juízo durante 3 horas de trevas, quando ninguém viu o que se passava ali. Era Deus julgando a Cristo na cruz. Ele morrendo ali carregado com os nossos pecados. Deus pôs um fim no homem, porque Deus queria começar de novo. Mas não do jeito que ele já tentou outras vezes, no dilúvio, por exemplo. Não das maneiras antigas. Deus queria fazer uma nova criação. Passar uma borracha na velha criação. Uma nova criação. E agora, quem está em Cristo é nova criação. Quem crê em Jesus como seu Salvador, aquele sacrifício na cruz fica valendo para você, se você crê em Jesus. Você não terá que enfrentar o juízo de Deus, porque Ele enfrentou. Ele enfrentou. Numa queimada, que quando acontece uma queimada grande, o lugar mais seguro para você se colocar é onde o fogo já queimou. Porque ali o fogo não vai queimar de novo. Tanto é que até uma pergunta que você faz para uma pessoa, fala, você está no meio de um canavial, você vê lá ao longe, o vento vem trazendo a queimada, o que você faz para escapar? Você só tem uma coisa, você só tem uma caixa de fósforos, e o fogo corre mais do que você. O que você faria? A resposta certa, eu poria fogo onde eu estou. Esperaria o fogo, o vento levar aquele fogo, entraria no lugar que o fogo já queimou, e aquele fogo, quando chegasse aqui, não me pegaria. É assim que você é salvo numa queimada, no pasto, na selva, num canavial. Muita gente morre queimada no meio do canavial. Um canal, tem uma série de ficção científica chamada Marte, do canal Net Geo, canal da National Geographic, chama-se Marte, essa série. É muito interessante porque eles fizeram uma série que eles vão mesclando cenas do mundo atual, real, com entrevistas com cientistas, com experiências, com lançamentos de foguetes e tudo mais, e daí eles colocam cenas do seriado fictício de uma tripulação que vai para Marte, os primeiros colonizadores de Marte, os primeiros a chegarem no planeta. E dá tudo errado, acontece tudo aquilo que tem que acontecer num seriado para ficar interessante, né? Todos os conflitos, os erros, os acidentes, mortes e tudo mais. Mas aí termina a primeira temporada da série e eles estão em Marte. Já se colocaram em Marte. E agora começou a segunda temporada. Eu não vi ainda a segunda temporada, eu vi trailer e li artigos descrevendo a segunda temporada. E eu achei fantástica a ideia que eles tiveram. Porque na segunda temporada, ela começa já com Marte, com já várias pessoas morando em Marte. Várias bases de indústrias, inclusive, de extração de minério, extração de riquezas de Marte e tudo mais. E o problema é que não tem mais só aquele grupo de cientistas que foi lá para pesquisar, para fazer ciência. Agora tem empresas. Muitas empresas da Terra também fizeram seus próprios foguetes e foram para Marte, para explorar Marte. Não para descobrir coisas novas pelo bem da ciência, nada disso, para ganhar dinheiro. Então, nessa segunda temporada, eles vão intercalar também cenas do seriado com cenas do Velho Oeste, da corrida do ouro no Velho Oeste, da corrida do ouro no Alasca, da corrida do petróleo no Ártico, de todas as corridas onde os homens se matam para poder conquistar tesouros e ganhar mais uns do que outros. Ou seja, a moral da história, né, que eu não assisti, mas certamente é esse, porque explicam os comentaristas, é que Marte será idêntica à Terra,
com toda a porcaria que existe aqui, vai existir lá também. Não vai conseguir fazer um novo planeta quando fica tudo bonito, não é um Shangri-La. É a Terra que muda de endereço, com as mesmas pessoas se matando, se enganando, querendo acabar com a humanidade lá em Marte, com outro endereço, então. Bom, eu pintei uma imagem horrível, né, do ser humano, mas pensa assim, quando Jesus ressuscitou ao terceiro dia, ele ressuscitou agora como uma nova criação. E se você quer realmente sair, mudar-se, não daqui para Marte, mas mudar-se dessa velha natureza que você tem, esse velho homem que você arrasta por aí, descendente de Adão, creia em Jesus como seu Salvador. Aceite que ele pagou os seus pecados na cruz. Deus escolheu um homem para lançar nele a culpa de todos os outros seres humanos, Jesus. E ele condenou a Jesus na cruz, e em 2 Coríntios 5, 21 fala: aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então eu peço a você, eu imploro a você, não deixe essa arca ir embora. Não deixe escapar essa oportunidade que você tem agora de ser salvo. E para isso não é difícil. Não é entrar numa religião, não é indo atrás de algum guru, não é indo atrás de passe de algum médium que você nem sabe de onde veio e não sabe nem que demônio possa estar incorporado nele. Creia em Jesus, o Jesus da Bíblia, esse que morreu na cruz por você. Eu sou falho, você é falho, todos os homens são falhos, mas esse não. Esse Jesus não. Eu não estou pregando uma religião aqui, nem um modo de vida. É uma pessoa. A salvação está numa pessoa. A arca hoje é um homem que morreu, ressuscitou e está no céu e voltará. Vamos dar graças. Nosso Deus e Pai, nós damos graças, Pai, pelas boas novas de salvação, que o Teu Filho veio ao mundo para morrer em nosso lugar, ressuscitou para nossa justificação, irá voltar para nos tirar deste mundo. Nós pedimos, Pai, por aqueles que estão escutando esta mensagem e ainda não têm a certeza, a segurança da sua salvação eterna. Pai, toca esses corações, Pai. Não deixa que percam a arca, essa partida para o céu. Que possam buscar a Ti, Pai, de coração, que possam crer em Jesus, que possam entender que há só uma solução para o homem pecador. E essa solução não está numa religião, está numa pessoa, em Jesus Cristo. Nós pedimos isso em nome desse mesmo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém.